A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje aqui uma palavra em Efésios 2, a partir do versículo 1, né? Que fala da salvação é pela graça. Né? E eu gostaria de que os irmãos entendessem também na palavra, né, o que Deus quer dizer comigo e contigo, né? Que o Deus é o Senhor da nossa vida. Irmã, não tem um lugar aqui para botar esse negócio aqui, esse celular. Estou gravando pelo celular. Mas que os irmãos compreendam. E fala assim a palavra do Senhor. A salvação é pela graça. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo que seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, e por meio disso, da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque sois feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus fala aqui que nós somos vivificados, né, nele, no próprio Senhor Jesus, né? Porque nós éramos mortos em ofensas e em pecados. Não quer dizer que não tem ainda muitos mortos, né? Em ofensas e em pecados. Porque tem muitas pessoas neste mundo que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como devidamente tem que ser, né, irmãos? Então, por isso estão mortos, estão vivendo no mundo, estão vivendo pelo mundo, né? Pelo aquilo que há no mundo, né, irmãos? Então, esses não tem verdadeiramente, sim, né, o dom da graça divina, né? Mas se nós quisermos verdadeiramente, todos aqueles que ainda não aceitaram o Senhor, se quiser estender as mãos, aceitando-o como seu verdadeiro, único, exclusivo Senhor e Salvador, Deus muda o seu estado, né, irmãos, negativo para um estado de graça, né, irmãos? Então, só depende das pessoas, de nós, para estarmos em Cristo Jesus. E ele diz aqui, que entre as quais todos nós também antes andávamos, né, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Então, hoje nós aceitamos ao Senhor Jesus e muitos são abençoados, e muitos já não cometem mais um dano contra a sua própria carne, porque agora vive já em Cristo Jesus, se batizou, né? Teve novas atitudes,
saiu do pecado, não quer mais cometer, porque agora já é uma nova criatura em Cristo Jesus, já é o Filho de Deus, né, irmãos? Já está transformados, abençoados, né? E já se capacitando mais e mais para que, através do seu exemplo de vida, daquilo que era para agora o que está se tornando, possa ser luz no caminho de outras pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não busca o Senhor Jesus, mas os nossos comportamentos dizem muito a respeito de Jesus, do caráter de Jesus, né, irmãos? Então, que nós venhamos, assim, verdadeiramente buscar o seu reino e a sua justiça, que as outras coisas nos serão acrescentadas, né, irmãos? Então, aqui fala muito a palavra, que nós já fomos assim, né? Mas que nós também estendemos a mão, quisemos uma mudança de vida e deixamos que o Senhor Deus amado nos tratasse. Agora, não fazendo a nossa vontade, nem no nosso tempo, nem na nossa hora, mas esperando em Cristo Jesus, para que a sua vontade ela venha permanecer em nós, né, irmãos? Afinal de contas, foi Ele que morreu por nós, para a nossa salvação, né, irmãos? Então, que nós possamos esperar em Cristo Jesus, que nós possamos confiar no Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o nosso Deus Trino, que é formado uma única pessoa no Deus Trino. Então, que nós possamos confiar, né? E outrora nos agíamos com ignorância, com arrogância, com ira, mas hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus, somos um pouco mais ponderados. Não que a gente ainda não precise de muitas mudanças ainda, né, irmãos? Porque o nosso caráter, dependendo do tempo que você está em Cristo Jesus, ele está só começando, né, a se identificar com o Senhor. Outros já estão no meio do caminho, teve muitas mudanças, muitos testemunhos. Outros já estão totalmente com suas vestes brancas, mudadas, adornadas, né, irmãos? Então, depende de nós, depende de cada um. Muitos, eles se convertem no primeiro momento que já aceita o Senhor. Outros, ele fica ali anos e anos na casa do Senhor e ele vai sendo moldado segundo a sua medida, segundo o seu tempo, né, irmãos? Então, hoje nós podemos ser moldados no caráter de Jesus Cristo, mas quanto tempo você já está na presença do Senhor? Como está você hoje diante do altar do Senhor? Já sofreu muitas mudanças? Já houve alterações? Já mudou o teu comportamento? Já mudou as tuas vestes espirituais e até físicas? Você já vê o cenário do adversário de uma outra forma? Como você vê aqueles que moram com você? Como você vê os seus inimigos? Né? Você tem esperado em Cristo Jesus, confiado na sua justiça? Ou você tem ainda peitado o adversário de frente? Né, irmãos? Então, depende de nós. As nossas convicções que elas vão mudando ao longo do tempo. Porque nós estamos agora pela graça do Senhor, né, irmãos? Agora a gente já morreu o nosso velho eu e agora é o Senhor Jesus que reina e vive em nós, né, irmãos? E aí aqui fala, né? Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Então já somos salvos, né? A partir do momento que estendemos a mão, aceitamos o Senhor Jesus, nos batizamos, dizimamos, ofertamos na casa do Senhor, não roubamos mais, né, irmãos? Sem deixar de dar na obra do Senhor, sem ajudar a casa do Senhor, né, irmãos? Então a gente já não rouba mais, se prostitui, não prostitui mais, se roubava, não roubava mais, se matava, não mata mais, né, irmãos? Se fazia vexames aí, não faz mais, né? Então, irmãos, são os comportamentos que eles vão sendo alterados pelo caráter de Cristo que já vive em nós, né? Então, Deus quer nós como novas criaturas, filhos de Deus, na realidade.
E diz mais aqui: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós somos novas criaturas, nós passamos a ser filhos de Deus, né? Então, nós passamos, saímos daquele opróbrio e hoje nós podemos até nos assentar com o Senhor, né, irmãos? Porque nós estamos agora tendo outras atitudes perante o Senhor. Hoje nós somos redimidos, lavados, né? Redimidos em Cristo Jesus, nós somos abençoados, nós abençoamos em vez de amaldiçoar, né? Estamos assim, bem dizendo, né? Estamos esperando e aguardando a vinda do Senhor, né? Então fala aqui, e para nos mostrar séculos vindouros, abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Então, por que depois da vinda do Senhor Jesus, muitas gerações teve que se tornar, teve que vir, para que a vinda do Senhor Jesus, ela fosse notória, ela fosse vista como o Salvador, que ele pagou um alto preço e que as vidas poderiam ser salvas e libertas, sim, né? Então, irmãos, isso daqui é para mostrar que o Senhor é que vivifica em nós, né? Que a sua benignidade é que dura para sempre, de geração em geração. Então, aí todos terão que ver e reconhecer que o Senhor cura ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, que o Senhor Jesus, Ele vivifica em nós, qual seja o tempo que for, irmãos. Então, que nós venhamos buscar a face do Senhor, enquanto nós podemos achar, para não ser pegos, né, de calça curta, como diz o ditado do mundo, mas que nós possamos estar reto em Cristo Jesus, estar fazendo a boa vontade do Senhor, né, irmãos? Então, diz aqui mais, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem das obras, para que não se gloriem o homem, né? Para que ninguém se glorie, né, irmãos? Então, tudo é pela graça, né, irmãos? Pela nossa fé é que nós chegamos a receber do Senhor, né? E é por essa fé que nós somos justificados em Cristo Jesus. É uma vez recebendo o Senhor como o único, suficiente, exclusivo Salvador, né? Nos convertendo mais e mais, nos batizando, né, dizimando e ofertando na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, né, esperando nele com paciência, né, irmãos, sendo gratos, humildes diante do altar do Senhor, perseverando, né, irmãos. Então, esses são o nosso legado diante do Senhor, é o que nós buscamos, a nossa salvação, né, irmãos, que é essa que está. Essa é que é o nosso galardão, a nossa vitória, né, irmãos? Diz aqui, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não adianta você estar fazendo isso, fazendo doações, isso e aquilo. Não confie nas suas obras, mas confie na sua fé em Cristo Jesus, né? Nas suas mudanças de hábitos de vida, né? Na sua devocional que você faz durante o dia, buscando a face do Senhor, e Ele vai se manifestar na minha vida, na sua vida, porque Ele é bom, né? Ele tem para nos honrar e nos abençoar. Então, porque somos leitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, aqueles que aceitam o Senhor andam de valor em valor, né, irmãos? Se o inimigo persegue, você entrega nas mãos do Senhor, porque o Senhor Deus é que vai fazer justiça, né, irmãos? Então, nós hoje somos modificados, porque o Senhor Jesus amado se fez por nós, né? Morreu, se fez maldito por nós naquela cruz do Calvário, amém? Essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal. Paz para todos.